Olá pessoal, hoje nós vamos ver logaritmos decimais. Os logaritmos decimais são aqueles que têm base 10. Eles são também chamados logaritmos comuns. Então veja bem, o logaritmo de 10 elevado a x na base 10 é igual a x. Essa propriedade eu ensinei em outra aula. Quando o logaritmando é igual à base, o resultado do logaritmo, ou seja, o logaritmo é o expoente. É a mesma coisa quando for logaritmo decimal. Eu não escrevi a base aqui, significa que a base é o quê? Base 10, lembra? Então aqui está escrito logaritmo de 10 elevado a x na base 10 é igual a x. Então, com base nisso, veja os logaritmos inteiros. Porque tem os logaritmos decimais que não são inteiros. Nós vamos estudá-los depois. Logaritmo de... Isso aqui é infinito, né? O expoente pode ser qualquer número inteiro. Eu comecei aqui de 10 a menos 4. Logaritmo de 10 elevado a menos 4 na base 10, ou seja, o logaritmo decimal de 10 a menos 4. Como é que você escreve 10 elevado a menos 4? 0,0001, que significa o quê? 1/10 de milésimo. Esse logaritmo é igual ao expoente menos 4. E observa que esse valor 4 também é igual ao número de casas decimais do número. Certo? 10 elevado a 3 negativo. Logaritmo de 10 elevado a 3 negativo na base 10. O resultado desse logaritmo é quanto? Quanto é esse logaritmo? É menos 3, que é o expoente, igual mostrei lá em cima. Isso equivale a 10 elevado a menos 3 é 1 milésimo, 10º centésimo milésimo. Observa que o número 1 milésimo, que é 10 a menos 3, ele tem 3 algarismos, onde? Na parte decimal. Logaritmo de 10 elevado a menos 2. O logaritmo decimal de 10 elevado a menos 2 é menos 2. 10 a menos 2 é o que? 1 centésimo, 10º centésimo. Duas casas decimais. 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 a mesma coisa. Logaritmo de 10 elevado a menos 1 na base 10, ou logaritmo decimal de 10 a menos 1 é menos 1. Observa que o número 1/10, que é 10 a menos 1, 1/10, ele tem um algarismo só na parte decimal. Continuando, veja aí, logaritmo de 10 elevado a 0. Esse logaritmo decimal de 10 elevado a 0 é 0, porque não é o expoente. 10 elevado a 0 é 1. Aquela outra propriedade da definição. Logaritmo de 1 é 0. Logaritmo de 10 decimal de 10 elevado a 1 é o expoente 1. 10 elevado a 1 é 10. Observa que esse número ele tem o quê? 0. Logaritmo de 10 ao quadrado. Logaritmo decimal, né, de 10 ao quadrado é 2, é o expoente. O que é 10 ao quadrado? É 100. Observa que 100 tem 2 zeros. Logaritmo de 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000. Logaritmo decimal de 10 ao cubo é 3. E assim sucessivamente. Isso aí é infinito. Não é interessante? Ficou bem claro? Acredito que ficou claro, né? Ficou bem compreensível. Partes do logaritmo. Nós vamos ver em outra aula, pessoal. Às vezes até hoje mesmo, se der tempo. Acho que não. Logaritmos que não são números inteiros, tá? Partes do logaritmo. O logaritmo tem duas partes. A característica, que é a parte inteira, que você aqui calcula. Eu vou dar a regra. E a outra parte, duas partes. A outra parte é a mantissa. O que é a mantissa? É a parte decimal do logaritmo. Que a gente encontra onde? Nas tabelas de logaritmos. Vou te dar um exemplo. Logaritmo de 30. O logaritmo de 30 é aproximadamente 1,4771.
Isso aqui é um número que é dado na tabela, depois nós vamos estudar isso, tá? Ele é infinito, ele é um número irracional, logaritmo de 30, a maioria deles é irracional. O 1, que é a parte inteira, é chamado característica. E a parte decimal é chamada mantissa, certo? Então observa que a característica mais a mantissa vai dar o logaritmo, certo? Como calcular a característica do logaritmo de um número maior do que 1? Então, o que é que eu estou mostrando aqui? Eu vou mostrar como se calcula a característica do logaritmo de um número, sendo que esse número é maior do que 1. Igual aqui, logaritmo de 30, por que a característica dele é 1? Por que a parte inteira dele é 1? Certo? Então, quando o número é maior do que 1, como é que você calcula a parte inteira do logaritmo dele? É o número de algarismos da parte inteira menos 1. Vamos ver? No caso do logaritmo de 30, ó, 30, quantos algarismos esse número tem na parte inteira? A vírgula dele está aqui. A parte inteira dele, 30, tem 2 algarismos. 2 menos 1, 1. Olha os exemplos aí. Letra A. Logaritmo de 12. 2 algarismos menos 1 igual a 1. Quer dizer que o logaritmo de 12 começa com 1, vírgula. E esse restante? Eu peguei numa tabela. Então o logaritmo de 12 é 1,0791. Logaritmo decimal, né? Aqui agora nós só estamos estudando logaritmo de base 10. Letra B, logaritmo de 1,2. Na parte inteira, esse número só tem um algarismo, 1 menos 1, 0. Quer dizer que o logaritmo de 1,2 vai começar com 0, vírgula. Agora eu fui na tabela e peguei a mantissa de 12. Eu esqueci de falar que isso aqui em cima. Ó. Onde que eu encontrei isso? Na tabela eu procuro a mantissa do número inteiro 12. Aqui a mantissa é a mesma, está observando? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Letra C, logaritmo de 457. Esse número, a vírgula dele é aqui. Quer dizer que ele tem 3 algarismos na parte inteira. 3 menos 1, 2. Quer dizer que o logaritmo decimal de 457 começa com 2. Agora nós vamos à tabela e procuramos a mantissa do número 457. Geralmente eles dão até 1000. Logaritmo até 1000. A mantissa do número 457 é 6599. Quer dizer que o logaritmo de 457 é 2, pouco mais que 2,6. 2,6599 aproximado, viu? Letra D. Logaritmo de 45,7. A vírgula está aqui. Na parte inteira, o número 45,7 tem 2 algarismos. 2 menos 1, 1. Quer dizer que o logaritmo de 45,7 começa com 1. Agora eu vou à tabela e procuro a mantissa de 457. Ó, é a mesma de cima, 65,99. É essa propriedade que eu vou falar agora. Ó, se 2 ou mais números diferem apenas pela posição da vírgula, suas mantissas são iguais. Vamos voltar para ver? Veja aí de novo. Ó, papel que caiu aqui. Então observa, 12 e 1,2. Esses dois números, eles diferem apenas na posição da vírgula. O 12, a vírgula está aqui, 1,2 está entre os dois, né? A mantissa dos logaritmos desses números é a mesma, olha aí. Olha os exemplos C e D. O número 457 e o número 45,7, eles diferem apenas na posição da vírgula. Então o logaritmo deles tem a mesma mantissa. A característica que vai ser diferente, que é a parte inteira, certo? Agora mesmo, então, eu ensinei o quê? A calcular
a característica do logaritmo de um número maior do que 1. Olha os exemplos aí, números maiores que 1. Agora vamos ver, um segundo caso, como que eu calculo a característica, a parte inteira, do logaritmo de um número, cujo número está situado, esse número está situado entre 0 e 1. Quer dizer que ele é um número que começa com 0. Ele é um número que começa com 0, não é? Todo número que está entre 0 e 1 começa com 0, 0, alguma coisa. Nesse caso, se eu quero calcular o logaritmo de um número que está situado entre 0 e 1, a característica dele é negativa e igual ao número de zeros que antecedem o primeiro algarismo diferente de 0. Por que é negativa? Volta aqui, quer ver? Só um minuto aí, volta lá na primeira folha. Olha o logaritmo de 1/10 de milésimo. Ele é um número entre 0 e 1, ele começa com 0, observa que o logaritmo dele é negativo. Ó. Logaritmo decimal de 10 a menos 4 é menos 4. Você viu pela ordem que eu fiz? Por que isso acontece, né? Ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Infinito também negativo, tá? Tá bom? Então, a característica. Como é que então calcula a característica? Vamos voltar lá. Exemplos. Letra A, logaritmo de 0,125, ou seja, 125 décimo, centésimo, milésimo. Esse número ele está entre 0 e 1. O logaritmo dele começa com menos 1. Por quê? Porque é igual ao número de zeros que vem antes do primeiro algarismo diferente de 0. Qual o primeiro algarismo diferente de 0 aqui? É esse. Quantos zeros tem antes dele? 1, menos 1. E o 0,969 é uma antissa do número 125 na tabela. Letra B. Logaritmo de 0,000125. Esse é o primeiro algarismo diferente de 0. Quantos zeros tem antes dele? 4. Então a característica do logaritmo é menos 4. E a mantissa? A mesma de 125, olha lá. Porque esses dois números não diferem entre si apenas pela posição da vírgula. Certo? Letra C. Logaritmo de 0,00125. Começa com 3 zeros, não é? Característica menos 3. E a mantissa? A mesma de 125. Letra D. Letra D eu pus um número um pouquinho diferente. Logaritmo de 0,012, não é 125. Então, quantos zeros? Ele começa com quantos zeros? 2. Característica menos 2. E a mantissa? É a mantissa de 12, ou de 120, ou de 1200. Tá? É a mesma mantissa. Tá claro isso? Então você observou, começa com 0, o número do qual eu quero o logaritmo começa com 0, a característica do logaritmo dele, parte inteira, menos 1. Começa com 4 zeros, menos 4, 3 zeros, menos 3, 2 zeros, menos 2. Tá certo? Observação, na tabela só constam mantissas de números inteiros, certo? Eu vou ensinar então depois como é que eu faço para calcular o logaritmo de um número que não consta da tabela. Se lá só tem números inteiros, por exemplo, eu acho a mantissa do número 20, acho porque ele é inteiro. Eu acho a mantissa de 21, sim, porque ele é inteiro. Mas e entre 20 e 21? Por exemplo, logaritmo de 20,6. Eu vou ensinar como que acha esta mantissa, essa parte decimal. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí no momento, viu? Até a nossa próxima aula, em que eu vou ensinar como que a gente calcula o logaritmo de um número
cuja mantissa não consta da tabela. Então até a próxima e muito obrigado.